Opa aí pessoal, tudo certo? Sexta de trade no ar para análise, palpite e prognóstico para os jogos que teremos hoje no dia 4 de fevereiro de 2024. Muitos jogos hoje, mas jogos interessantes acima de tudo com os melhores encaixes para a gente poder trazer as nossas melhores opções para vocês investirem, muito conteúdo, dicas e informações para vocês criarem as próprias apostas, e esse é o diferencial do Sexta de Trade. Além da gente trazer aqui uma alta taxa de lucratividade, a gente também traz para vocês muitas dicas para vocês ficarem de olho, mercados interessantes, os melhores jogadores contra determinados times, quais são os setores onde um time mais sofre pontos, etc. A gente sempre se baseia em números e estatísticas aqui no YouTube e também no nosso grupo VIP para ser lucrativo. Além desse diferencial que a gente tem aqui no nosso canal e no nosso VIP, em comparação a todos os outros VIPs e canais no YouTube que falam de apostas esportivas, foco em NBA, a gente também sempre tenta indicar para vocês esse trabalho no médio e longo prazo, que é sempre muito lucrativo com números e estatísticas, mas a gente também traz informações privilegiadas aqui para vocês serem bem lucrativos. Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Rodada hoje começa à tarde, então é muito importante ativar o sininho. Não só para assistir o nosso vídeo assim que a gente sobe ele, porque vocês vão garantir as melhores odds, mas também para vocês ficarem de olho nesses jogos com horários alternativos, não serem pegos de surpresa e coisas do tipo. Meta de 200 likes para esse vídeo de hoje, clica no botão de joinha, a gente sempre pede o like, principalmente sábado e domingo, porque nosso movimento aqui é muito baixo, o pessoal não acompanha os vídeos, então a gente precisa que o YouTube entregue e a gente precisa entender de vocês que vale a pena a gente publicar vídeos aos sábados e domingos, beleza? Se vocês quiserem participar do nosso grupo VIP, tem guias, e-books, muito conteúdo extra lá para vocês, informações extras e também as nossas tips com odds superiores, os nossos favoritos da noite, as nossas tips exclusivas com odds mais altas e também as nossas dicas de zebra. Ontem foi handicap de menos 2.5 para os Kings e também garantimos uma zebra ali na vitória do Brooklyn Nets, vitória seca, com odds ali acima de 2,20. Muito interessante também, então aproveitem para conhecer o nosso projeto. E se você quer apoiar o nosso canal, ter acesso a vídeos semanais exclusivos de como investir em bloqueios, em assistências e coisas do tipo, seja membro do canal, valor simbólico, clicando aqui embaixo. Beleza? Vamos começar aqui o nosso vídeo, não sem antes informar vocês que as nossas redes sociais, @Sexta de Trade no Instagram e no Twitter, a gente vai começar a adicionar conteúdo extra para vocês a partir de amanhã, gratuito. Fechado. Bom, pessoal, começando a nossa rodada aqui com Pistons e Magic, a gente tem aqui. Esse não é um jogo muito fácil da gente operar, e depender de time meia boca, como é o caso do Magic, na minha opinião, e mais da ruindade do adversário do que da qualidade do time que você tá a favor, não é algo que eu gosto muito de fazer. Então acho que a gente tem coisa melhor para explorar, estudar e analisar nesse dia de hoje, e indicar de aposta para vocês. Então, apesar de eu acreditar que o Magic seja favorito, o Franz Wagner deva fazer uma boa partida, porque o Detroit Pistons é um time que tem dificuldades em defender alas, sendo o sexto time que mais cede pontos para jogadores dessa posição. E uma das 10 piores defesas da NBA é esse Detroit Pistons, a segunda pior nesse momento da competição. Eu acho que o Magic não tem o que é preciso para sobrar nessa partida. Então vamos ficar de olho, tentar operar e conseguir uma vitória deles ali no ao vivo, ou minimamente se arriscar em uma vitória simples do Magic, pagando em torno de 1,60, 1,70, que aí vai valer o risco, mas repito, a gente tem coisa melhor para operar hoje e o pré-jogo do Magic Pistons é muito arriscado. Dentre essas coisas, a gente tem Wizards e Suns. O Wizards vai jogar em casa, então o mercado até dá certo ali, não favoritismo para eles, porque o favoritismo é todo do Suns, mas eles dão ali uma chance maior para eles vencerem, com isso uma margem maior do Phoenix Suns conseguir garantir odds superiores aqui pra gente. Então a gente vai trabalhar com uma dupla, né? Agora, por que a gente acha que o Phoenix Suns deve vencer esse jogo por um handicap de menos 3.5, o Kevin Durant deve fazer mais de 20 pontos. Bom, a gente tem aqui o Washington Wizards como a segunda pior defesa da NBA, um dos 10 piores ataques e também um dos 10 piores aproveitamentos em rebotes em toda a liga. Certa vez, decidiram pesquisar quais são os principais fatores que fazem com que uma equipe vença e perca um jogo. E aí, estudiosos da NBA chegaram à conclusão do estudo chamado 4 Factor, onde você tem 4 fatores que são considerados os mais decisivos para você vencer um jogo. Eles são índice de turnovers, aproveitamento em rebotes ofensivos e também aproveitamento nos arremessos de quadra e nos lances livres. Esses 4 fatores chegaram à conclusão eram os mais decisivos para você ver se um time ia vencer ou ia perder um jogo. E dentro desse estudo de 4 Factors, a gente tem aqui eficiência nos arremessos de quadra, o Phoenix Suns sendo o sexto e o Washington Wizards sendo apenas o 17º. Quando a gente fala aqui na taxa de tentativas de lance livre, né, o número alto de tentativas é impactante, né, não é necessariamente o número de tentativas convertidas. O Phoenix é o 4º time que vai mais para a linha de lance livre em toda a NBA, enquanto que os Wizards são o 5º que menos vão. Quando a gente fala de índice de turnovers, aí a gente tem aqui um pouco de superioridade ao Washington Wizards, mas a diferença não é tão grande assim.
e a gente sabe que jogadores como, por exemplo, Kevin Durant, Devin Booker e Bradley Beal sabem cuidar um pouco melhor da bola. Esses números aqui do Phoenix Suns estão um pouquinho viciados, porque durante muito tempo eles jogaram sem esses 3 astros ao mesmo tempo. Aproveitamento em rebotes ofensivos, o Washington Wizards é o pior da NBA, e eles também permitem um índice de aproveitamento nos arremessos de quadra para os seus rivais, o 5º maior da liga. Então, se a gente for pegar esses 4 fatores essenciais para você conquistar uma vitória na liga, a gente está falando de um Washington Wizards que sofre e que tem dificuldades. Então, eu acredito que eles percam e por uma margem de diferença grande para o seu rival de hoje à noite. Agora vamos tentar analisar por que o Kevin Durant deve pontuar bem. São 27,1 pontos de média nos últimos 10 jogos. Ele vem de 2 partidas de pelo menos 33 pontos. E a gente também tem o Kevin Durant aqui jogando na posição de power forward. Para essa posição, o Wizards são o 6º time mais vazado de toda a NBA. Quando a gente vai aqui para a linha do Kevin Durant, do Betting Pros, a gente tem um mercado entendendo que ele vai com a projeção de 25,8 pontos para essa noite de hoje. Se a gente for ajustar a linha dele aqui em 20,5, que é o que a gente busca para hoje, nos últimos 15 jogos, em 10, ele conseguiu superar. Ele foi over, ou mais especificamente, né, jogadores da posição alas de força, que jogam no mesmo estilo dele ali contra o Washington Wizards. Dos 10 jogadores aqui analisados, 8 conseguiram over nas suas pontuações. E se a gente for olhar aqui, grande maioria deles aqui de um nível inferior ao Kevin Durant, tendo 4 desses últimos 5 alas de força conseguido ali 24 pontos ou mais. O Keldon Johnson foi o único que ficou abaixo aqui, mas recentemente ele vem tendo minutagem aí de reserva, perdendo a posição para jogadores como Champagne, etc. Então assim, a gente tem tudo muito favorável aqui para o Kevin Durant. E bem, se ele vai estar com aproveitamento em dia ou não é outra coisa, a gente não tem alcance sobre isso, mas a gente tem toda a análise e número para entender que sim, é possível ele pontuar hoje bem mais uma vez. Agora tem uma coisa que o pessoal não costuma ver quando a gente vai fazer uma análise em aposta, que é o calendário da equipe da qual a gente está se envolvendo. E o Suns só volta a jogar contra os Bucks no dia 7/2. Então, o Kevin Durant não vai ter nenhum problema hoje em ser intenso, porque ele não tem nenhum jogo amanhã, nem depois de amanhã para se preocupar. Um jogo de um nível maior, no qual ele precisa se comprometer mais. Não, o último jogo dele foi no dia 2, e hoje ele joga à tarde, tranquilo, com descanso até o dia 7. Beleza? Agora vamos aqui para Celtics e Memphis. Aqui a gente vai indicar uma duplinha para vocês, tá? A gente quer duplar uma boa pontuação do Boston Celtics e também uma boa pontuação do Minnesota Timberwolves, que enfrenta o Houston Rockets hoje em casa, e o Houston piorou bastante a sua defesa. A nossa tip vai ser a seguinte: a gente espera que a equipe do Minnesota ultrapasse os 105,5 pontos, ou seja, eles têm que marcar 106 pontos ou mais. Vamos até fechar isso aqui, né? Porque misturou com a dupla do jogo anterior. E a gente quer que o Boston Celtics ultrapasse os 109,5 pontos na partida. Eles que jogam em casa, enfrentam o Memphis Grizzlies desfalcado mais uma vez, que vem se defendendo bem, mas ainda assim, o encaixe para o jogo do Boston é muito favorável para encarar esse Memphis Grizzlies, que sofre muito no perímetro. Então a gente vai fechar aqui essa odd próxima a 1,50 para poder operar nessa noite de hoje, beleza? Lembrando que essas duas linhas aqui no ao vivo vocês conseguem pegar com certeza pagando 1,50 numa aposta simples delas. Então fiquem de olho para operar no ao vivo, porque certamente vocês serão mais lucrativos, beleza? O Boston nos últimos 20 jogos em casa marcou uma média de 120,1 pontos por partida, são 2.403 pontos marcados, superando 109,5 em 17 dos 20 jogos em que eles jogaram como mandante, tendo vencido também 17 desses 20 jogos, ou seja, quando eles ultrapassam os 105 pontos, eles vencem jogos como mandante. Então, se você acredita que eles vão vencer hoje, certamente vocês acreditam nessa pontuação, e eu também acredito. Nesse time que é referência em bolas de 3 na liga, é um dos times que mais tenta e um dos times que mais converte arremessos do território triplo, sendo líder em conversão e sendo também o líder em tentativas de arremessos desse setor da quadra. Se a gente for colocar aqui, né, o quanto que a equipe do Memphis Grizzlies sofre no perímetro em relação a bolas de 3 convertidas contra o seu patrimônio, eles que defendem muito melhor por dentro do que por fora, a gente está falando de um Memphis Grizzlies que tem um dos 10 piores aproveitamentos em defesa de arremessos do perímetro em toda a NBA. Então é muito interessante vocês ficarem de olho ali no over em bolas de 3 também, de jogadores que atuam pelo Boston Celtics, sendo que o Memphis é o time que mais sofre bolas triplas para alas em toda a NBA. Eles também são dos 10 que mais sofrem para jogadores da posição do Jason Tatum, então vale muito a pena ficar de olho aqui também. Beleza?
O Boston Celtics também é um dos times com mais pontos por jogo em toda a NBA, sendo o quinto nessa situação com 120,1 pontos por partida, mas quando a gente fala da eficiência deles por 100 posses de bola, a gente tem números melhores. É o segundo melhor ataque por 100 posses, marcando 120,2 pontos por 100 posses. Beleza? Agora vamos tentar analisar aqui por que o Minnesota deve pontuar bem se o Timberwolves nem é uma eficiência ofensiva tão alta assim. Bom, o grande segredo está no mês de janeiro, onde o Houston Rockets piorou defensivamente. Eles ainda são a defesa de top 10, mas eles pioraram bastante no número de pontos concedidos por 100 posses de bola. Também porque eles aumentaram seu ritmo. Antes o Houston Rockets era uma das melhores defesas e um dos times mais lentos. Então, a gente tinha poucos arremessos por minuto em suas partidas para eles e para os rivais. Só que em janeiro, eles se tornaram um dos 10 times mais rápidos da liga. Isso dá a posse de bola para eles, para os rivais, e mais chances de um over, mesmo que ninguém esteja ali com um aproveitamento muito alto. A gente tem aqui mais oportunidades de que o Houston Rockets sofra muitos pontos nessa noite de hoje. A gente está falando aqui também de um time que nos últimos 10 jogos sofreu uma média de 115,7 pontos por jogo, sofreram mais de 105,5 pontos em 90% das partidas, mesmo nesse calendário, tendo enfrentado vários times ali que não são elites ofensivas, como o Blazers, o Jazz se tornou nesse mês, mas no geral eles não são, o Lakers, o New York Knicks é elite ofensiva ali em aproveitamento, mas em número de pontos por jogo nem sempre eles estão no topo porque eles jogam no ritmo lento, o Toronto Nets e o Charlotte, que são times com dificuldades ali de criar arremessos. Não à toa a gente está falando aqui de um Hornets que foi o segundo pior ataque do mês, um Brooklyn Nets que também está entre os 10 piores ataques desse mês, e de um Toronto Raptors que é apenas um ataque ali de meio de tabela. Então eu acredito que com essa linha baixa é possível que a gente consiga bons frutos aqui a favor do Minnesota, que joga em casa. E se a gente for olhar aqui nos últimos 15 jogos, que foi onde o Houston Rockets piorou, eles são dos 10 times mais vazados para jogadores da posição do Karl Anthony Towns, que é um dos protagonistas desse Minnesota, e também é o terceiro time mais vazado para jogadores da posição do Anthony Edwards, que para mim é o melhor jogador dessa franquia. Os dois All-Stars nessa temporada eleitos, eles devem produzir bem e fazer com que essa linha seja puxada para cima. Beleza, lembrando que a gente também precisa destacar a respeito da disponibilidade desses atletas. O único que a gente tem como dúvida é o Rudy Gobert, mas se ele não jogar, Naz Reid vai ocupar a posição e ofensivamente é bom para nossa time, porque é um jogador com mais qualidades ofensivas do que o francês. Beleza? Agora vamos falar aqui de Heat e Los Angeles Clippers. Aqui eu vejo muito valor na vitória dos Clippers, mesmo jogando como visitante. Os dois times ali têm um desfalque ou outro, mas não é nada muito impactante. O Zubac é dúvida, ele pode até jogar. Acho que o Duncan Robinson é a única ausência sentida, que é certeza até então, e ela fica contra o time aqui no qual a gente não vai operar. A gente vai de vitória do Los Angeles Clippers. No mundo das apostas, a gente sempre fala que às vezes não é sobre só ganhar ou perder, é sobre você assumir certos riscos e riscos que valem a pena ser assumidos. E eu acredito que vale a pena a gente se arriscar a favor dos Clippers. Na minha opinião, talvez seja o melhor time aí do momento que a gente tem para grandes jogos e também para minimamente ser competitivo, tá vivo até o final das partidas e ter chance até os últimos 2-3 minutos de vencer um jogo, ou então, nesses últimos 2-3 minutos já ter resolvido. Acho que ficar a favor dos Clippers é muito interessante, porque a gente tem um excesso de talento a nosso favor. Quando um não funciona, os outros 2 ou 3 podem estar muito bem. A gente tem defesa também, o Paul George e o Kawhi Leonard não são só bons cestinhas, mas também são defensores de perímetro de um ótimo nível. O Russell Westbrook e o Dwight Powell deixa o nível ali lá em cima, mesmo quando os Clippers precisam rodar. Então, eu acredito que a gente tem essa vantagem aqui que possa ser favorável pra gente. Eu detesto ser analista aqui de run. Eu acho que a run ela é importante, mas ela precisa ser muito contextualizada. Porém, a dos Clippers faz sentido. São 8 vitórias nos últimos 10 jogos, vitórias contra diversos times de um nível médio, mas contra alguns times de um bom nível, como os Lakers, o Boston Celtics, o OKC, por exemplo. Já o Miami Heat tiveram dificuldades. Nos últimos 10 jogos, são apenas 3 vitórias, 2 dessas vitórias contra times ali de um nível ruim para médio no máximo, falando ali de Nets e Wizards, e contra o Sacramento Kings, enfrentando ali um Sacramento que decepcionou bastante nessa temporada, mas ainda assim são resultados que, ok, porém muito mais derrotas do que vitórias. Derrotas para times de um bom nível, é verdade, mas eles conseguiram perder para o Toronto Raptors, Magic, Memphis e Atlanta, que são times ali de um nível médio para baixo, pelo menos nesse momento da competição.
O Miami Heat tem dificuldades para pontuar em alto nível, é um dos piores aproveitamentos ofensivos da NBA, o terceiro pior do mês de janeiro, enquanto que o Los Angeles Clippers foi o melhor aproveitamento ofensivo por 100 posses de bola da liga. Defensivamente, o Miami Heat pode tirar alguma vantagem do Los Angeles Clippers, mas nesse mês não foi o que aconteceu. E desde que eles trocaram Kyle Lowry por Terry Rozier, eles abriram mão um pouco da defesa para tentar melhorar o seu ataque. O Kyle Lowry, claro, não é o defensor de elite como ele já foi, pelo menos pro armador em tempos áureos de Toronto Raptors, mas era um cara que também cuidava melhor da posse. E a gente mesmo assim, em janeiro, teve o Clippers como uma defesa de top 10, enquanto que o Miami saiu dessas 10 melhores defesas. E dentre os times de bom nível ali, eu diria que o Miami Heat é o que vive ou pior fase, ou que mais decepciona nessa temporada. É um time que deveria ser top 5 ali da Conferência Leste e não consegue se colocar ali no topo da conferência mais fácil que a gente tem na liga. Beleza? Vamos agora aqui falar de Thunders e Raptors. Aqui a gente vai fazer uma duplinha no jogo com o Nuggets e Trail Blazers. A gente acredita na vitória do OKC e também numa boa pontuação do Denver Nuggets. A nossa duplinha vai ser nessa vitória do OKC, combinado com mais de 107,5 pontos do Denver, que enfrenta o Portland Trail Blazers, saudáveis, e um Blazers que vem se defendendo mal. Essa é a nossa duplinha, fechando essa odd em torno de uns 50 odds superiores lá no nosso grupo VIP, com os nossos e-books, guias, também os principais times para você investir contra: assistências, rebotes, bloqueios, quem são os melhores jogadores para isso, tudo isso e muito mais. A gente sempre está abastecendo com coisa nova semanalmente lá, para galera sempre sentir que vale a pena estar com a gente, beleza? Então essa é a nossa duplinha aqui para hoje, mas se vocês quiserem odds superiores, chamem lá no WhatsApp. O menor preço do mercado é o do nosso grupo VIP mais completo também, beleza? Conheçam, dêem uma chance e olhem os nossos últimos resultados aqui também no YouTube, para vocês terem mais ou menos uma ideia da qualidade da nossa análise. Vou deixar nos cards aqui em cima para vocês os nossos últimos vídeos. Fechado? Bom, por que a gente acha que o OKC vence o Toronto Raptors? Primeiro, eles jogam como mandante, eles são líder da Conferência Oeste, que é a conferência mais difícil da NBA, com 34 vitórias e 15 derrotas, empatado ali com o Minnesota Timberwolves, enquanto que na conferência mais fácil, o Toronto Raptors é apenas o 12º colocado, não tá pegando nem play-in, e eles estão 3 vitórias atrás do Brooklyn Nets, que é o time que vem logo acima deles, e 5 de diferença do primeiro time do play-in, que é o Atlanta Hawks. O Toronto Raptors também, nesse meio tempo, eles abriram mão de 2 dos seus melhores defensores, Siakam e Odiano Anunoby, e o time agora assume a reconstrução. Eles não têm mais tanta competência para se defender como antes, e ofensivamente o time já tinha dificuldades com Siakam e com o Odiano Anunoby, imagina agora. Então eu acredito que o OKC vence essa partida. A gente está falando aqui de um Toronto Raptors que piorou muito em diversos fatores nesse mês de janeiro, se tornando a 5ª pior defesa, e eles vão encarar hoje um dos melhores ataques da liga, um ataque de top 10, o OKC, que quando a gente fala na temporada em geral é o 6º melhor ataque. Eles também são uma defesa ali de top 3, o que é muito interessante. É um time com muito talento, com reservas que vem respondendo muito bem, e mais do que isso, com ataque que com essa defesa dos Raptors vai ser difícil deles pararem. Se a gente for observar aqui, dentre os mandantes que a gente tem na NBA, é o 4º melhor time, empatado com os Clippers, jogando como mandante na NBA em número de vitórias. Eles têm também o 5º melhor ataque jogando dentro de casa, e uma defesa ainda de top 10, o que é muito positivo para a nossa equipe também. Quando a gente fala aqui do Toronto Raptors como visitante, eu acho que o mais justo é a gente fazer um recorte dos últimos 10 jogos deles como visitante, porque a gente sabe que senão o time vai ser completamente diferente, ainda com o Siakam e o Anunoby na nossa análise, e aí não vai ser justo. E aí, como visitante, nos últimos 10 jogos, ofensivamente o Toronto foi o 3º pior ataque da NBA nesse recorte, jogando apenas 5 jogos aqui como visitante, tendo apenas uma vitória, e defensivamente, dentro desse recorte, eles também foram um dos 6 piores. Então, assim, claro que pode acontecer uma zebra, a NBA não tem favorito, não tem jogo fácil, mas eu acredito que o OKC tenha tudo para vencer esse jogo de hoje. O Toronto vem aí de 7 derrotas consecutivas, 8 na verdade, né? E derrotas para times de níveis variados. Venceram apenas o Memphis, o Bulls, o Miami e o Los Angeles Clippers, mas tudo isso do dia 10/1 para trás. Mas agora vamos falar aqui de Blazers e Denver. A gente acredita que o Denver, jogando em casa contra esses Blazers que se defendem mal, eles devem se sair bem. O Portland sofreu 115,4 pontos nos últimos 10 jogos, em média, sofreram mais de 107,5 pontos em 70% dessas partidas, e a gente está falando aqui de um Portland Trail Blazers
que sofre bastante na mão de jogadores como Nikola Jokic. Não à toa, no último encontro, porque esses jogos são de back-to-back, os dois times se enfrentaram nessa última semana e a equipe do Denver Nuggets saiu vencedora marcando 120 pontos naquela ocasião, 120-108. A gente tinha indicado com uma odd acima de 2,50, se eu não me engano, era 2,60 o triplo-duplo do Nikola Jokic, que segue tendo valor aqui. 10 pontos com certeza ele deve fazer, o número de rebotes alto ele vem batendo com certa frequência e também a gente está falando de um Blazers que nos últimos 10 jogos esteve no topo, dentre os times que mais cedem assistências para pivôs rivais. O segundo time que mais cedeu assistências para pivôs nos últimos 7 jogos. Então vamos ficar de olho nisso, mas eu acredito em uma boa pontuação do Denver, porque a gente está falando de um dos melhores ataques por 100 posses de bola da liga, um dos melhores mandantes que a gente tem na NBA, o atual campeão. O Denver é o 7º melhor ataque por 100 posses, marcam 118 por 100 posses, e eles também tem aqui, né, um adversário pela frente com o terceiro pior aproveitamento em rebotes defensivos, então eles podem corrigir alguns arremessos errados e pontuar com pontos de segunda chance, pegando rebotes ofensivos, o que é muito animador também para essa nossa equipe, já que a gente depende de uma pontuação mais alta. Então se a gente já tem um time com aproveitamento alto, que encara uma das piores defesas da NBA, nesse momento aqui, né, o Portland é uma das 10 piores, e também com rebote defensivo ruim, a gente tem esperança de que em casa o Denver Nuggets produza muito bem. O Portland é o 4º time que mais sofre pontos no garrafão em toda a NBA, e jogando como visitante, eles sofrem 57,3 pontos por jogo, a terceira pior marca, empatado com o Toronto Raptors, e por muito pouco ali de ser a segunda pior marca em pontos cedidos nesse setor, onde atua Aaron Gordon, o Nikola Jokic, mas mais do que isso, um setor onde é mais fácil de você converter pontos, porque você está mais perto da cesta. Se a gente for olhar aqui em opponent shooting e tentar fazer aqui um recorte por zona, a gente está falando de um Portland Trail Blazers que tem o segundo pior aproveitamento em defesa de arremessos na área restrita. Então, a gente está falando de um Nikola Jokic que pode sobrar por aqui. Eu só não diria que trabalhar com over em pontos dele é muito seguro, porque a gente está falando de um jogador que nem sempre tá afim ali de arremessar muito, é um jogador que também gosta de contribuir em outras zonas, e como é um adversário mais fraco, talvez não tenha necessidade tanto dele ser influente dentro da partida. Agora vamos finalizar aqui o nosso vídeo com a análise de Jazz e Bucks. O Jazz enfrenta em casa um Bucks que jogou ontem, devem estar cansados porque não vão ter muito tempo de descanso. O Brook Lopes ficou de fora ontem por razões pessoais, e caso ele fique de fora hoje, mais uma vez vai ser bom para Tip, porque ele é um bom defensor. Então assim, a gente vai ter dois times podendo pontuar bem, porque a gente depende aqui de um over na pontuação total para essa partida. Então nosso palpite para Bucks e Jazz vai ser um over na pontuação. Eu acho que a gente tem um quebra-cabeça legal aqui, onde um time ataca bem, o outro defende mal. E mais do que isso, nosso maior medo aqui é a defesa do Bucks de repente funcionar com Giannis e Brook Lopes, mas eu acho que isso não vai acontecer nessa noite de hoje, mas ainda assim a gente também tem medo do Jazz não produzir tanto ofensivamente. Eu acho que se bater vai ser por pouco, mas vai ser a melhor opção que a gente tem para essa partida, porque os Bucks estão cansados, jogam fora de casa e ofensivamente eu acho que eles devem responder sim. O Milwaukee Bucks nos últimos 10 jogos permitiu 121,9 pontos de média para os seus adversários. Vamos aqui para os nossos recortes para a gente poder analisar como esse Milwaukee Bucks pode ser produtivo hoje à noite, mas como também eles podem sofrer em pontos por partida. É o segundo melhor da NBA, com 124 pontos por jogo, e eles têm um aproveitamento muito interessante nas bolas de 3, um dos 10 melhores na liga, o que é bom, porque a gente depende de dois times pontuando bem. A gente também está falando de um Milwaukee Bucks que é o terceiro melhor ataque da NBA por 100 posses de bola, mas de um time que também está quase entre as 10 piores defesas. O Jazz é uma das 10 piores defesas, e ofensivamente, se eles não são um exemplo a ser seguido, no mês de janeiro eles melhoraram bastante, assumindo a colocação de terceiro melhor ataque do mês por 100 posses de bola. Defensivamente eles continuaram mal, mas eles deram uma pequena melhorada, porém ainda dos 10 piores da liga, bem como os Bucks também entraram nesse ranking. Em relação a pace, ritmo, velocidade, é o terceiro e quarto time mais rápidos da NBA, o que significa, pelo menos no mês de janeiro, né, que a gente vai ter muitas posses de bola por minuto. Então assim, a gente não tem nenhum argumento aqui pro under. Claro que a eficiência dos jogadores pode não estar em dia, as coisas podem dar errado, isso acontece, mas ainda assim a gente tem o mínimo que a gente precisa para times overs: uma eficiência ofensiva alta, uma eficiência defensiva baixa, ritmo, bola de 3, um dos times cansados, o que também é muito bom para a gente poder explorar defensivamente esses times com pernas mais pesadas, e a gente tem um encaixe muito legal aqui. Se a gente for observar para a posição ali de garrafão de center, de power forward e coisas do tipo, o Utah Jazz deve sofrer bastante nas mãos de Giannis Antetokounmpo. Se a gente for olhar aqui, eles não estão no top 10 de times que mais sofrem pontos para pivôs, mas são o quarto que mais sofrem pontos para jogadores da posição do Giannis.
E para pivôs, eles devem sofrer bastante também, porque eles estão jogando com o John Collins improvisado ali na posição. Ele que é ala ou ala de força, é um jogador muito baixo para a posição, somente na rotação, quando o Walker Kessler é titular, que a gente consegue, ou está em quadra, que a gente consegue ali defender quando a gente fala de Jazz no garrafão. Mas como não é o caso, a gente tem ali um time titular mais baixo e que o Bucks pode tirar vantagem também. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado, muito obrigado pela audiência de todos, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like e também conhecer o nosso grupo VIP aqui do lado, lembrando que no @cesta-de-3, Twitter e Instagram, adicionaremos conteúdos esses a partir de segunda-feira para vocês. Muito obrigado pela sua audiência e falou!